O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes mesmo de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar, e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Vou pedir para a Assembleia se assentar, que nós estamos em poucos aqui. Mas, Emanuel, por gentileza, se você puder, cante o refrão, um pedaço de uma canção a São José, que se quiser que seja aquela do início ou uma outra, só para preparar o nosso coração. Enquanto o padre vai ali ao centro, de onde eu vou proferir a homilia. A São José, roga por mim. Valei-me, São José. Você em casa, cante esse refrão. A São José, roga por mim. Valei-me, São José. Santo homem de Deus, Santo homem de Deus, quero ser santo assim, não temer nem lamentar o que ficou para trás. Na justiça quero andar e ser puro no amar. Está pronto para partir e o menino Deus salvar. A São José, roga por mim. Valei-me, São José. A São José, roga por mim. Valei-me, São José. Por intercessão de São José, Senhor, nos dê a graça de ouvir essa palavra com atenção e que ela finque raízes dentro de nós, nos leve à conversão, nos leve à revisão de vida, nos leve à transformação interior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Por gentileza, Júlio, pode segurar para mim uma sequência de acordes, se for possível. Veja bem, nós estamos no acampamento de São José. Você vê que o padre está de roxo. Fiz a opção de presidir a missa própria do tempo da Quaresma, porque a Quaresma é um tempo forte, um tempo que evoca realidades muito precisas, né, na liturgia. Então a gente não é muito comum fazer missa votiva na Quaresma, né?
Mas por isso que eu não estou celebrando a missa votiva São José, mas a missa do dia, mas com essa intenção de refletir sobre São José, né? De aprender com ele, de olhar para o exemplo dele, e está quentinho na nossa memória. Ontem, com a graça de Deus, nós celebramos a solenidade de São José, esposo de Maria e patrono, padroeiro, guardião universal da igreja. Esse título foi proclamado, como o padre já disse, por Pio IX, não é? No final do século XIX, e se criou uma tradição muito bonita, de tempos em tempos, né? Se eu não me engano, de cada 10 anos, ou um pouquinho, acho que é de 10 em 10 anos, ou um pouquinho mais, um Papa lança uma encíclica comemorando essa primeira encíclica, essa primeira bula, uma encíclica, uma carta, né, falando de São José. Nós temos a Cum Puris, do Leão XIII, por exemplo, a Redentores Custos, de São João Paulo II, a Patris Corde, que é a do Francisco, né, do Papa Francisco, falando sobre a figura de São José. Então, cada vez mais a igreja está entendendo, né? Aliás, sempre entendeu, mas está dando um relevo a essa figura belíssima que é de São José, com quem a gente pode e deve aprender muito. Veja bem, repito o que eu falei no início. Se Deus confiou seus 2 maiores tesouros nessa terra, o seu Filho Jesus, feito homem, e a Virgem Maria, que tem o ventre puríssimo que gerou Jesus, né? A José, se Deus confiou a ele, melhor dizendo, Maria e Jesus, tenha certeza que Deus, antes de fazer isso, fez uma análise profunda e viu que esse homem tinha o seu coração alinhado em tudo com o coração de Deus, né? Tinha no seu coração as virtudes necessárias, a hombridade necessária, a virilidade necessária para educar o Filho de Deus. E veja bem, hoje, não obstante as mulheres que nos acompanham, né, continuem aí atentas na sintonia, você em casa, as mulheres aqui, mas eu quero falar bastante com os homens também. Porque São José evoca muitas coisas que nós homens precisamos viver. Sabe, eu escrevi há pouco tempo um livro chamado Curar e Restaurar o Masculino, um livro de cura profunda, interior para os homens, através do qual ele me forçou a fazer algumas pesquisas, sabe? É interessante, o bom de você dar algo para Deus, se esforçar para fazer algo por Deus, é que você sempre dá, se desgasta ali, mas você sai devendo para Deus, porque o maior beneficiado é você, né? Estudando para fazer esse livro, eu descobri coisas fantásticas sobre a masculinidade, sobre São José, e sobre o que a Bíblia diz a respeito do que é ser homem, tá? Então você é homem, esteja atento, você é mulher também, né? Porque todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos ser santos, todos nós precisamos superar as nossas fragilidades, os medos, as angústias. Mas antes de adentrar no exemplo de São José, eu quero trazer algum aspecto desse evangelho, que é muito profundo também, muito significativo. É interessante, né? Às vezes a gente pensa em Jesus como aquele promotor da paz, né? E Jesus é mesmo, né? Ele tem uma paz para nos dar, que nada e nem ninguém pode roubar, é ou não é verdade, né? Jesus, o Senhor, tem uma paz para oferecer, filho, filha, para mim e para você, ainda que nós estejamos no meio da guerra, ainda que nós estejamos no meio da tempestade, ainda que nós estejamos no meio da ventania, do deserto, se nós caminhamos com Jesus, nós temos uma paz que vem de dentro. Mas entender Jesus como doador da paz não significa que essa paz seja uma ausência de conflitos, de dificuldades. Não, o Evangelho está mostrando que Jesus não era uma unanimidade. Você percebeu? Ele estava ali, uns falaram, reconheceram, nossa, tu és o profeta que deveria vir. Outros falaram, tu és o Messias. Outros disseram, não, ele não é nada disso, não, ele veio de Nazaré. De Nazaré não vem profeta, não tem Messias. Jesus, onde ele chega, ele leva, ele porta, ele traz consigo alguma espécie de divisão. Entenda bem o que eu estou dizendo. Deus, o Espírito Santo nos leva a promover a comunhão. Mas onde Jesus está, acontece um tipo de divisão. Por quê? Porque como o profeta Zacarias disse para Nossa Senhora no templo, esse menino vai ser causa de divisão, de queda e de soerguimento para muitos, porque através dele serão revelados os pensamentos de muitos corações. Por que Jesus causa divisão? Porque diante da verdade que é ele, feito pessoa, feito carne,
se revelam os pensamentos do coração. Se revela quem aceita Jesus e quem não aceita. Você já percebeu? Por exemplo, quando você começa a viver a sua fé com radicalidade, quem não quer viver a fé, começa a se incomodar. E muitas vezes começa até a perseguir quem está querendo viver a fé. Não, você é muito fanático, não precisa rezar, não precisa obedecer assim a Bíblia também, né? Um livrinho de história, não. É preciso obedecer. Mas acontece essa divisão, às vezes dentro do mesmo grupo de amigos. Uma pessoa vive a conversão, né? Tem um encontro pessoal com Jesus e os outros começam a perseguir, a atacar. Por quê? Porque aquela pessoa fez uma opção radical por Jesus. E nisso está a decisão. Porque o Senhor, diante do Senhor, ninguém fica imparcial. Sabe? Você pode até fingir que é cristão, mas chega num momento que você tem que fazer uma escolha. E aí começa a divisão. Então, Jesus gerou ali uma divisão. Ele não era unanimidade, sabe? Jesus não foi aceito por todo mundo. E vamos entender um pouco ali, né, se eu posso usar esse termo, a fenomenologia da divisão, né? Usando um termo difícil, filosófico. Vamos ver como manifesta-se, né, esse fenômeno que é a divisão. Como que isso acontece? Em primeiro lugar, muitas vezes as brigas, as confusões, elas acontecem por falta de conhecimento, por julgamento, por preconceito. Por quê? Aqueles homens ali que estavam, e aquelas mulheres que estavam não aceitando Jesus, estavam fazendo isso por causa de um boato, eles desconheciam a verdade. Não, ele não é o Messias, porque ele não é de Belém, o Messias é de Belém, e ele cresceu em Nazaré. Gente, mas Jesus era de Belém e de Nazaré. Jesus havia nascido em Belém, sabe? E depois se mudou. Depois voltou foi para o Egito e depois com seu pai e sua mãe voltou para Nazaré. Eu expliquei isso essa semana numa pregação que eu fiz num dos nossos programas. Repito novamente, torno a dizer, melhor dizendo, que na época do rei Herodes o Grande, quando Jesus estava para nascer, um pouquinho antes ainda, né? O rei Herodes o Grande, quem conhece a história sabe disso, ele era um rei ilegítimo, ele não tinha sangue real. Ele era de um outro povo, nem judeu bendito era. Então os judeus o odiavam. Por quê? Porque ele tinha casado com uma princesa que tinha sangue real. Ela sim, teve filhos com essa princesa. Mas ele não tinha sangue real e ele não era judeu. Só que ele era tão paranoico que, com medo dos filhos dele roubarem o trono dele, porque os filhos sim tinham o sangue da princesa, então tinham sangue real. Ele não. Ele mandou matar os próprios filhos e a própria primeira esposa. Herodes o Grande mandou matar. Então, Herodes tinha um medo muito grande de perder o trono e um sentimento de inferioridade por causa das suas raízes. E todo mundo em Israel sabia que a família de Davi morava em Belém. José morava em Belém, porque ele era descendente de Davi. José, o pai de Jesus, pai humano de Jesus. Só que por causa disso, muitos dos descendentes de Davi saíram de Belém. Por quê? Porque Herodes começou a persegui-los e queria matá-los. Porque eles tinham descendência real. E a descendência de Davi, que era o maior rei de Israel. Então, naquela época era muito comum. Herodes temia, aconteceu uma revolta, matarem Herodes. E algum descendente de Davi assumiu o trono, né? Então, por isso, José e vários descendentes de Davi saíram de Belém e foram para outros lugares. José acabou estando em Nazaré, que era uma cidade um pouco mais livre, mais grega, mais ao norte, né? Perto ali de Séforis, perto do mar da Galileia, mais perto da divisa com o Líbano, ali, com a Síria. Então, só que na época que Maria estava grávida, a gente conhece a história, houve o recenseamento. O rei Herodes pediu para que todos se recenseassem, era um censo, né? Para saber mais certinho quantas pessoas tinham, quem estava pagando esse imposto e quem não estava, né? Herodes era um puxa-saco do imperador romano. Então, com isso, José teve que descer para Belém, foi justamente na época que Maria estava para dar à luz. Então Jesus teve que nascer em Belém, porque José voltou para Belém naquela época. A gente sabe a história do presépio, né? Jesus nascendo na estrebaria, naquele presépio, no bercinho ali, coberto por feno. Então olha só, como que acontece um boato. Eles não sabiam, eles não conheciam Jesus. Na maioria das vezes, quando a gente começa a ter preconceito com alguém, raiva de alguém, é porque no fundo, a gente não fez um esforço para conhecer aquela pessoa a fundo. A gente parou na aparência, a gente parou no julgamento. Sabe, muitos que ouviram Jesus
não fizeram o esforço para conhecê-lo em profundidade, para saber que ele tinha nascido em Belém, para saber que ele era tanto de Belém quanto de Nazaré. Não o entenderam e começaram a espalhar falácias, né? Espalhar mentiras, contra-argumentos, né? Você já percebeu? Que tem pessoas que às vezes não gostam de uma coisa e saem espalhando. Olha, não assiste aquilo lá que é ruim. Não, nem adianta você ver aquilo que não presta. E aquilo vai contagiando. Alguns que ouviram Jesus não entenderam, não o conheceram. E foram espalhando essa falácia, essa mentira, né? Olha, ele não é o Messias, ele não merece. Às vezes até mal intencionados, né? Mal intencionados, espalhando a divisão. Gente, e como é fácil espalhar a divisão. Como é fácil com a fofoca destruir alguém, né? Santo Tomás de Aquino dizia, que na Suma Teológica, que o pecado de fofoca é pior que o pecado de roubo. Porque quando você rouba algo, você pode restituir ou furta, né? Mas quando você fofoca, você nunca mais consegue restituir. Porque quando você fofoca, você falou para uma pessoa, que falou para outra, que falou para outra, que falou para outra. Você não consegue mais controlar. Você pode até chegar na primeira e falar, olha, não é tudo aquilo que eu falei, viu? Daquela pessoa X. Mas o estrago já está feito, não é? Então começou aquela divisão. E Jesus, é interessante o equilíbrio que Jesus tinha, né? Porque ele lidava bem com aquilo, né? Às vezes a gente entra em crise porque todo mundo não está aceitando a gente. Porque nem todo mundo está entendendo a gente, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, nem todo mundo vai aceitar você. Saiba disso. E não tem problema nenhum com isso. Filho, filha, nem todo mundo vai entender você sempre. Não tem problema com isso. Você não tem que agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Você tem que agradar a Deus, isso é o mais importante. Agrade a Deus e José nos dá a receita quando acontecerem essas divisões, né? Essas mal entendidos, essa não unanimidade, né? Em São José a gente encontra a receita para lidar com isso. Qual é? O silêncio. São José na Bíblia ele não falou, gente. Mas as atitudes dele são tão eloquentes, nos ensinam tanto. O silêncio de José é eloquente. E antes de adentrar, ainda aprofundar nesse silêncio de José, é interessante, voltando ao assunto ainda de Jesus, da divisão, a gente vive num tempo, por exemplo, de profunda divisão, de separação, onde as pessoas se colocam umas contra as outras, inflamadas por discursos, por teorias, né? As pessoas sempre, a gente não consegue mais ouvir quem pensa diferente da gente, né? Nós estamos num tempo que é assim, se pensa diferente de mim é meu inimigo, mas não tem que ser assim. A maturidade mora na capacidade de ouvir alguém que pensa diferente sem entender que ele é um inimigo, sabe? E hoje em dia a internet prega muitas peças em nós, né? Porque você já ouviu falar do algoritmo na internet? Com certeza já ouviu. Existem lá máquinas, computadores fantásticos por trás das redes sociais, das plataformas de streaming, pesquisando você, com testes psicológicos, o que você gosta de assistir, com base nas suas últimas pesquisas. E eles têm patrocinadores fortes, então, com base naquilo que você assistiu por último, ele vai sempre recomendando coisas naquele gênero. Se você pesquisou sobre um time de futebol, vai ter coisas mais sobre aquele time. Se você pesquisou sobre uma ideologia política, sobre um partido, vai ter sempre mais, né? Então, com isso, a gente acaba achando que o mundo inteiro pensa como a gente, né? Porque na internet está sempre aparecendo pessoas que estão pensando igual, né? Vídeos que falam de coisas que a gente viu, pessoas que estão falando de coisas que a gente viu, e ouviu, e assistiu. Mas é porque a internet quer sugestionar muitas vezes eu e você, né? É o algoritmo. Então isso vai gerando divisão, e a gente está se tornando cada vez mais intolerante. É dentro de casa, é tanta divisão, é gente que não conversa mais dentro de casa, sabe? Mas São José está nos dando um caminho, né? Às vezes, gente, o silêncio é a melhor estratégia, sabe? Quando o circo está pegando fogo, como existe uma sabedoria no silêncio, né? Entenda bem, o Papa Bento XVI, no livro A Infância de Jesus, ontem eu falei na homilia da missa que eu presidi, ele falava que o silêncio de José, ele nos ensinava, Papa Emérito Bento XVI, não foi uma omissão, pelo contrário, foi uma atitude profunda de alguém que confia em Deus e deixa Deus conduzir o curso da história. Porque tem um silêncio também que pode ser omissão, né? A pessoa que não se expõe em nada, que não defende a fé, que não defende Deus, que não defende o filho, parece uma lesma, né? Tem também, acontece, às vezes, né? Não é isso, mas o Papa nos ensina que o silêncio de José não é omissão, mas é
a manifestação de um coração que confia tanto em Deus, que entende que nem sempre vai ter que se defender com as próprias palavras, que entende que nem sempre vai ter que fazer tudo, mas que pode descansar em Deus. Não é a omissão, é o silêncio maduro de alguém que faz tudo o que pode e descansa em Deus e deixa Deus conduzir o curso das coisas. E o livro dos Provérbios fala que até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio, né? Há uma sabedoria no silêncio. E a gente precisa aprender com José a arte de silenciar nas horas certas. Nesse tempo, por exemplo, muita gente ficando em casa. Eu sei que tem muita gente saindo, trabalhando, entendo, óbvio, mas muita gente ficando em casa. E às vezes quando você fica em casa, e mesmo quando você não fica muito em casa, o pouquinho que você fica, né, começa a dar faísca. Por quê? Porque tem alguém na sua casa que tem um pensamento totalmente diferente do seu. Tem alguém na sua casa que não vive a fé da maneira que você vive. Tem alguém no seu trabalho que é totalmente diferente, que tem um temperamento diferente. E vamos ser honestos, gente. Tem coisas que nos irritam no outro, né? Tem pessoas que te irritam simplesmente pelo fato de elas serem quem são, agirem, pensarem como pensam, né? A pessoa te pergunta, o que eu fiz para te irritar? Você responde, respirou. Né? Tem diferenças, tem pessoas que nos incomodam, não é verdade, né? Às vezes o temperamento, tem gente que é agitado, que faz tudo para ontem, aí se encontra com a pessoa que até para morrer de repente demora 3 semanas, né? É aquela coisa, são as diferenças, acontece, às vezes você está vivendo isso hoje na sua família, talvez você esteja vivendo isso hoje no seu casamento, as diferenças de temperamento, de concepção de mundo. Nós somos singulares, mesmo diante de irmãos que nasceram do mesmo ventre que nós temos diferenças, irmãos gêmeos, univitelinos, por exemplo, tem diferenças de comportamento, de temperamento, e não adianta, sempre vai ser assim. Padre, eu queria tanto que a minha esposa me entendesse. O que significa te entender? Começar a pensar igual a você? Esquece. Te entender é uma coisa. Agora, começar a se tornar uma cópia do que você quer é outra coisa. Esquece. A gente tem que entender que quem pensa diferente não é nosso inimigo. A gente tem que ter maturidade de ouvir. E muitas vezes de silenciar como José. Silenciar. Sabe? Eu gosto sempre de usar uma analogia, que se você quiser apagar um fogo, quem aqui já apagou um incêndio? Tem um brigadista dos bombeiros aqui, né, nessa igreja, que é o Fagner, que canta também aqui com a gente. É isso, né, filho? Você é brigadista, né? Ele com certeza já estudou isso. Com que você, que é daqui do Ministério de Música Canção Nova também, com que você apaga um fogo? Você já fez a experiência de tentar apagar o fogo com querosene? Com óleo diesel? Com gasolina? Vai dar certo? Sim ou não? Claro que não. Você apaga o fogo com o oposto do fogo, que é a água. Se você joga um balde de gasolina num fogaréu que começou, vai estourar e vai virar um fogo muito maior, né? É isso que o silêncio faz. O silêncio, ele é a água sobre o fogo, que apaga o fogo. Agora, quando você chega na tua casa, o fogo está queimando, ou seja, sua esposa está brava, está falando, está brigando. Se você for falar e brigar em cima, onde vai parar? Padre, mas eu não tenho sangue de barata. Tudo bem, resolve, fala, mas não fala na hora da raiva, porque não dá certo. Para catar, como diz lá em Minas, né? Para catar as penas depois é muito difícil, né? Padre, eu tenho que dizer, diga, mas não diga agora. Silencia. Quando você silencia, você mata o seu orgulho de fome. Porque o orgulho, a soberba se alimenta dessas palavras que a gente quer dar o troco, sabe? A gente quer falar, a gente quer mostrar o nosso valor. Seja humilde como José. Quando está pegando fogo, não jogue a gasolina das palavras orgulhosas, soberbas, que machucam. Ao contrário, jogue a água do silêncio. Silencia. Talvez é isso que Deus está te pedindo hoje na sua casa, filho, filha. Nos seus relacionamentos, no seu relacionamento que talvez começou há tão pouco tempo. Você está falando demais, não percebeu? Fala menos. Escuta mais. Escute mais. Como dizia o Papa Bento XVI, o silêncio de São José não é omissão, é sabedoria. É sabedoria de quem aprendeu a confiar inteiramente em Deus.
É sabedoria de quem entendeu que não são as minhas palavras que vão abrir os caminhos e resolver os problemas. Às vezes, entenda bem, a gente vai precisar falar, a gente vai precisar chegar, conversar, resolver, mas às vezes você vai ter que silenciar e rezar. Porque quando você fala, você age. Quando você silencia e reza, Deus age. Você dá espaço para Deus agir. É preciso em alguns momentos falar, mas em outros é preciso recuar. Às vezes na vida, o cinegrafista que está mais perto pode filmar aqui, se tiver mais o terceiro aqui, não sei se vai dar, mas às vezes na vida, eu queria fazer a imagem com o pé aqui, é preciso dar 2 passos para trás, para poder depois dar 4 para frente, sabe? São José nos ensina essa sabedoria. Vai ser fácil, viu, Valdir? Porque o pé do padre é grande. Às vezes você tem que dar 2 passos para trás, no silêncio, para poder dar 4, 5, 6, 7 passos para frente. São José nos ensina que é preciso saber perder para ganhar, silenciar. E veja bem, repetindo o que eu disse, citando ali o Papa Bento XVI, que o silêncio de José é atitude madura, que vem do seu relacionamento com Deus, da sua confiança em Deus. Por que São José confiava tanto em Deus a ponto de silenciar diante do conflito, filho, filha? Porque ele vivia imergido, mergulhado em Deus. São José tinha cheiro de Deus. Você conhece alguém que tem cheiro de Deus? Que absorveu já o jeito de Deus, o caráter de Deus, né, como dizia Santo Tomás de Aquino? São José, ele exalava Deus. Por quê? Porque ele vivia dia e noite mergulhado no rio que é Deus. O Papa Bento XVI, ainda no livro A Infância de Jesus de Nazaré, disse o seguinte, e tomando por base ali o Salmo 1, né, o Papa refletindo sobre a infância de Jesus, sobre José, ele disse o seguinte: José é justo. Ele é justo porque ele é um homem que vive em intenso contato com Deus, com a palavra de Deus. A lei do Senhor se converte espontaneamente para ele em boa notícia, porque ele interpreta com uma atitude de abertura pessoal, cheio de amor a Deus. Assim ele aprende a compreendê-la e a vivê-la desde o mais íntimo do seu ser. José, ele conseguia silenciar porque ele era mergulhado em Deus. O cardeal Sarra, ou Sara, né, como a gente fala aqui no Brasil, escreveu aquele livro no qual ele fala sobre a ditadura do silêncio. Ele diz que, em outras palavras, né, em um momento do livro, que a tagarelice, né, o falar demais, muitas vezes é um sintoma de uma baixa comunhão com Deus, de um relacionamento raso com Deus. Porque quem aprofunda, o cardeal dizendo, o seu relacionamento com Deus, não precisa falar tanto toda hora, mas aprende a valorizar o escondimento, a vida interior, né? E falando sobre vida interior, entenda bem, o silêncio de José é sustentado, vamos vendo a conexão de tudo que o padre está trazendo. O silêncio de José é conectado com a sua confiança em Deus. Ele silencia porque sabe que Deus está agindo, e ele só consegue ter essa confiança porque ele é mergulhado em Deus. Ele vive uma vida imersa em Deus, ele tem vida interior, ele tem vida de oração. Quem é muito tagarela, como dizia o cardeal Sara, não consegue ter vida interior, né? Porque está sempre para fora, para fora, para fora, para fora. Gente, essa pandemia precisa ser uma oportunidade para nós crescermos para dentro, com vida interior. Eu gosto demais dessa analogia, né? Que a árvore, ela só é forte fora, frondosa fora, só tem galhos fortes, só tem galhos frondosos, frutos ali, deliciosos, suculentos, se ela, antes de crescer para fora, cresce para dentro, aprofundando as suas raízes no solo. A árvore, eu gosto demais dessa analogia, que não é destruída pela força do vento, na tempestade, é aquela que tem raízes profundas, é aquela que cresceu para dentro do solo, aprofundando as suas raízes. Agora nós estamos num tempo no qual as árvores, as pessoas, só crescem para fora. Eu quero ter muitos seguidores, eu quero parecer cada vez estar mais bonito, ter o cabelo cada vez mais chique, ter o corpo, a aparência. Claro, é bonito cuidar da aparência, cuide também da aparência, por amor de Deus, mas não é só isso. Tantas pessoas ocas, por fora lindas, mas por dentro não tem nada, não tem raiz. Aí quando vem uma tempestade como essa que nós estamos vivendo, que é a pandemia, a gente vê como as pessoas muitas vezes não têm raiz,
Bate um desespero, muita gente se desesperando. Claro, eu não estou aqui criticando quem caiu na depressão, quem caiu no transtorno de ansiedade. Tem múltiplas razões que levam pessoas a tais realidades, eu compreendo que é multifatorial. Mas muitas vezes também, gente, as pancadas da vida a gente não absorve bem porque a gente não tem raiz profunda. A gente só cresceu para fora. A gente só cresceu para mostrar para os outros que a gente pode, que a gente sabe, que a gente consegue. Mas por dentro, a raiz não aprofundou, a raiz nossa não se aprofundou na terra. É só por fora, é só exterioridade. É bonito estar bonito por fora, mas o mais bonito é estar maduro por dentro, com raízes aprofundadas na terra da vida, na terra do coração de Deus. São José nos ensina a crescer para dentro, um homem de vida interior. São José Maria Escrivá, outro santo, muito devoto de São José, dizia o seguinte, olha só: São José é realmente pai. Ele protege e acompanha no seu caminho terreno aqueles que a ele se confiam, como protegeu e acompanhou Jesus, enquanto crescia e se tornava homem. São José é mestre da vida interior. Olha o que diz São José Maria Escrivá, um outro santo, falando de São José, pai de Jesus. Ele é mestre da vida interior, porque ele nos ensina a conhecer Jesus, a conviver com Jesus, a tomar consciência que fazemos parte da família de Deus. São José Maria Escrivá, no livro É Cristo que Passa, página 39. São José, pai de Jesus, diz São José Maria Escrivá, um outro São José, ele é mestre de vida interior. Ele nos ensina a crescer para dentro. Porque, filho, filha, as pancadas da vida estão acontecendo. Você está vendo a pandemia, o número de mortes, a crise financeira, coisas das quais eu me lamento, meus sentimentos a você que perdeu alguém. Mas eu digo para você, agora não é tempo de deixar a peteca cair, é tempo de ser forte. É tempo de aguentar firme. É tempo de olhar para Deus e continuar de pé lutando, sem perder a esperança, sem ceder ao desespero. É tempo de aprofundar as raízes em Deus. É tempo de crescer para dentro. É tempo de vida interior, como São José nos ensina. Não é tempo de, o vento que vem me derruba, a enxurrada que vem me joga no chão. Não, levanta essa cabeça, sai dessa cama. Sai desse desespero, dessa aflição. Eu respeito a sua dor, eu entendo você. Eu respeito o seu sofrimento, mas você não pode deixar esse sofrimento vencer a força do poder de Deus que mora dentro de você. Você não pode deixar esse sofrimento, essa perda, te prostrar para sempre. É com você que eu estou falando. Está na hora de se levantar e recomeçar. Está na hora de crescer para dentro. Vida interior. Padre, mas ninguém me entende. Uma ótima oportunidade para você crescer em vida interior. Se ninguém te entende, Deus sempre te entende. Cresça para dentro, cresça partilhando o que ninguém entende com Ele, cresça rezando mais. Nós estamos na quaresma, sabe, quanta gente reclamando, mas não pega uma sexta-feira para fazer a via sacra, para rezar em casa a via sacra. Tanta gente falando, revoltada porque a igreja está fechada. Aí você pergunta para a pessoa, você ia à igreja? Não tinha tempo. Então por que está reclamando que a igreja está fechada? Claro, muita gente que era fiel, que participava, mas muita gente também que não era. Que como esses homens do evangelho estão criticando o que não conhecem, sabe? Critica as coisas da igreja. Você é católico? Não. Você participa? Não. Então por que você está criticando? Você não conhece, não é? Mas José, voltando ao assunto, nos ensina a crescer para dentro. E sabe outro aspecto que eu quero colocar aqui sobre São José? Além de ser um homem do silêncio, um homem da confiança, um homem da vida interior, da comunhão, do mergulho em Deus, né, constante. São José também, preste atenção, os meus irmãos homens que estão aqui, que nos acompanham em casa, ele foi alguém que soube, melhor dizendo, exemplificar, concretizar com maestria a missão do homem segundo a Sagrada Escritura. No meu livro Curar e Restaurar o Masculino, eu coloquei os 4 princípios bíblicos de masculinidade, ou seja, as 4 linhas gerais do que a Bíblia diz acerca do que é ser homem. Do que é ser masculino, viril. E o 4º princípio de masculinidade é a missão de guardar. Todo homem foi criado por Deus para guardar. E essa palavra guardar é muito forte, esse verbo, né? Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O autor sagrado de Gênesis diz o seguinte: quando Deus colocou o primeiro homem no jardim, Adão, Deus disse para o primeiro homem, te coloco no jardim com a missão de cultivar e guardar. Cultivar é um outro princípio, não vou falar hoje, mas guardar, está lá. Deus disse ao primeiro homem, você precisa guardar o jardim.
O que significa biblicamente guardar o jardim, filho, filha? Significa que aquele homem ali colocado, Adão, o primeiro homem, tinha a missão de proteger, se preciso, com a própria vida, tudo que estava naquele jardim. Ele tinha a missão de proteger, se preciso, com a própria vida, a sua esposa, que era Eva. Ele tinha a missão de guardar os seus filhos, guardar os frutos, o que ele não foi primeiramente capaz de fazer, inicialmente por causa da queda original, mas esse mandato, essa missão divina no coração do homem continua. Deus criou cada homem para ser um guardador, um protetor. Biblicamente, o homem se realiza como homem quando ele realiza a missão de guardar, de proteger. E o homem é chamado a guardar, em primeiro lugar, a própria vida, guardar a própria alma, a própria salvação, né? Buscando Deus, evitando o pecado. O homem é chamado a guardar a sua família, os seus filhos, a sua esposa, até com a própria vida, se for o caso. Guardar significa, é mais amplo, né? Não é só no sentido que a gente entende no português. Esse verbo original no hebraico quer dizer proteger com a vida, cuidar com tudo que se é, não é? O homem é chamado a guardar. Você é casado, você é chamado a guardar o seu casamento. Ao que eu te pergunto, você tem guardado a sua esposa, o seu casamento? Você conversa com a sua esposa? Você escuta a sua esposa, homem? Você elogia a sua esposa? Você já teve a coragem de perguntar para a sua esposa se ela está feliz ao teu lado? Ou se ela está levando com a barriga? Porque você não é nem metade do que ela precisava que você fosse? Você já teve coragem de perguntar para a sua esposa se ela está feliz do seu lado? Afetivamente, sexualmente também? Você já teve coragem de perguntar? Você é chamado a guardar o seu casamento. Deus te quer guardando, não levando de qualquer jeito, empurrando com a barriga, tratando mal quem mais você deveria amar, que é essa esposa que Ele colocou do seu lado. O homem é chamado a guardar os filhos, mas guardar também tem a ver com o terceiro princípio, que é o cultivar, tem a ver também com educar. O homem, biblicamente, precisa participar da educação dos filhos. O homem precisa educar os filhos, sobretudo para a fé. Graças a Deus isso está mudando, mas até pouco tempo se acreditava que a missão de educar era coisa das mulheres. Não, o homem tem que participar. Ai, padre, sabe o que é? Eu tenho um filho, mas eu não moro mais com a mãe dele. Ai, deixou de ser teu filho? Dá um jeito de se fazer presença na vida do menino, mesmo que você e a mãe dele não deu certo, aconteceu alguma coisa, não sei, mas você precisa ser pai. Ai, que tem um padrasto, não importa, o pai biológico é você. Dá um jeito de se fazer presença, nem que não seja todo dia, mas pelo menos de uma vez por semana, veja, ligue, converse, eduque, ensine. O pai precisa guardar, o homem precisa guardar os seus filhos. Às vezes o homem, por preguiça, está vendo que o filho só fica no celular, está vendo que o filho está indo por um caminho errado, está vendo que o filho não reza, não estuda, não tem disciplina, e deixa tudo nas costas da esposa, como se o filho fosse só da mãe. Depois, na hora que dá problema, quer bater, ou quer abandonar, ou quer brigar com Deus. Homem, assuma o seu papel, deixa de ser banana. Você precisa corrigir o seu filho. Você precisa falar com ele a hora que tem que falar, sabe? Não só o homem, claro, a mãe já... Mas isso na mulher geralmente é mais natural do que na gente, né? O homem precisa guardar seus filhos. O homem, o jovem, precisa guardar a sua juventude. O homem jovem, sua pureza. Guardar também a sua juventude se preocupando com o futuro, estudando, se preparando para uma boa carreira. Guardar trabalhando. Guardar também assumindo a própria vocação, se Deus te chama. E aqui, para nós, eu que sou padre, nós que somos consagrados, seja homem ou seja mulher, mas em especial para você, homem, Deus nos quer guardando a nossa vocação. Deus nos quer guardando, porque quanta gente lida de maneira irresponsável com a própria vocação. Sabe? O que é guardar a própria vocação? É não deixar que entre pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua mente, pelas suas emoções, coisas que são contrárias à opção que você fez quando você assumiu aquela vocação. Ai, padre, sabe o que é? As pessoas não entendem a gente tem que ser mais legal, né? A gente tem que entrar mais nas coisas do mundo. Não. Homem de verdade, viril, padre de verdade, é aquele que tem coragem de ser um ET, se for o caso, para não ser mundano. Um ET para viver do jeito de Deus. Entenda bem, não estou dizendo para você ser esquisito. Estou querendo dizer que você não pode trocar a sua integridade por aprovação dos outros. Às vezes na vida da gente a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente fica com a integridade, com a verdade, com a essência,
com a sinceridade do que a gente decidiu, ou a gente fica com a aprovação dos outros, representando vários personagens para receber aplausos, para que todo mundo concorde com a gente. Não é que você vai ser esquisito e chato, mas se você não escolheu ser padre, ser consagrado, seja homem e mulher o bastante para levar até o fim esse negócio, para dizer não o que você precisa dizer. E olha, vou ser sincero, nós consagrados, nós sacerdotes, nós somos um mistério para o mundo e para nós mesmos. Então pague o preço de ser um mistério e continue sendo um mistério. Padre, eu não entendo a sua vida, eu também ainda não entendo, filho, eu sou um mistério para mim mesmo, mas eu quero ser um mistério mergulhado em Deus. Eu não quero trocar minha integridade por aprovação. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Eu vou guardar minha vocação. Eu não vou assistir filmes que coloquem a integridade da minha vocação em perigo. Eu não vou ler coisas, consumir conteúdos que coloquem a integridade do meu matrimônio, do meu sacerdócio em perigo, porque eu quero ser fiel. E guardar tem a ver com fidelidade. O homem precisa guardar sendo fiel ao que assumiu, com a esposa, com Deus. Sabe? Porque ser um aí que sai pegando um monte de mulher por aí, isso não é ser homem não, isso é ser um animal. Isso aí qualquer cachorro faz. Homem de verdade é aquele que se domina, é aquele que cresce no autodomínio, é aquele que entende que tem sim desejos, tem instintos, mas que não é um animal dominado pelo instinto. Desculpa o que o padre está falando, sério que estou falando, com autoridade, não quero ofender ninguém, mas eu estou falando é isso mesmo. É isso que eu estou dizendo para você, é isso que a Bíblia diz, e é isso que eu e você temos que viver, sabe? Homem de verdade não é o que vive que nem um cachorro, um animal, não. Mas é aquele que se domina, que tem autodomínio, que não é dominado pelo instinto, mas pela cabeça, pelos princípios, pelos bons valores. É aquele que respeita a esposa, é aquele que luta para ser fiel, é aquele que trata as mulheres com respeito, não como objeto. É aquele que vive a sexualidade segundo o projeto de Deus, que se guarda até o momento certo no matrimônio, ou se guarda no celibato, como nós sacerdotes somos chamados a viver. Deus não brincou quando Ele te chamou não, a se consagrar a Ele não, você precisa lutar para guardar o seu chamado. O idoso, o viúvo, o ancião, precisa também guardar a sua história, guardar a fidelidade ao bom comportamento, a Deus, até o fim dos seus dias. Porque imagina, se Deus te chamasse semana que vem e você deixasse aqui nessa terra um contra-testemunho para toda a sua família. Ai, eu vou morrer desculpa o termo, né, sendo visto pelos outros como um velho safado. Me perdoe o termo, né? Eu vou morrer sendo visto pelos outros como um velho que roubou, que adulterou, um ancião impuro. Não, guarda. Ai, padre, eu estou no final dos meus dias. Não sei, Deus sabe quais serão, quando será o final dos seus dias. Mas guarde o seu testemunho de Cristo. Guarde o testemunho de uma pessoa honesta, um bom cidadão, um bom cristão. Alguém que lutou para ser fiel à família, aos filhos, aos princípios, à fé até o fim. Que não foi mais um corrupto, que desvia dinheiro de merenda para ficar comprando casas na praia, que desvia dinheiro público dos hospitais, dos idosos, para ficar comprando casa em Miami. Não, deu testemunho, como muitos fazem por aí, infelizmente na nossa política, né, em outras esferas. Guarde a sua integridade, seja você ancião, jovem, criança, adulto, viúvo, senhor bispo, sacerdote, consagrado, guarde a sua vocação. É isso que Deus quer. E São José foi especialista nisso. Ele guardou Jesus, ele guardou Maria. Gente, e para São José não foi fácil. Para São José não foi fácil. Por quê? Porque ele teve que sair do seu conforto. Ele com certeza tinha outros planos. Mas quando o anjo revelou, olha, não tenha medo de receber Maria. O que vem dela é um filho santo, foi concebido pela ação do Espírito Santo, ela não te traiu. O anjo disse para ele colocar nome no menino, né? Colocar nome na cultura judaica significava ter uma autoridade jurídica sobre a criança, né? É um termo do latim, putativo, é um termo até estranho para nós, né? Mas ele era o pai putativo, ou seja, o pai jurídico de Jesus, né? Até engraçado para nós, soa, mas vem do latim essa palavra. E José teve que se desinstalar para sair de Nazaré, para ir para Belém, para ter um filho com Maria ali, ver o seu filho nascendo no estábulo, para ir para o Egito, gente, a pé naquela época, quase 500 quilômetros andando no meio de um deserto. Não sei se José falava egípcio, talvez não falasse, teve que aprender a língua como imigrante num país estrangeiro, sabendo que o rei do seu próprio povo queria cortar a cabeça do seu filho recém-nascido. Imagina a tensão de José.
Ele também sentiu a tensão que você, homem, sente. Ele também sentiu a tensão que você, pai de família, sente. Tendo que trabalhar, tendo que conseguir alimento, conseguir dinheiro para pagar a escola, o plano de saúde, o aluguel, as coisas que os seus filhos precisam. José chegou lá no Egito com uma mão na frente e outra atrás, gente. Tendo que procurar emprego, vai saber se ele conseguiu um emprego similar ao que ele tinha em Nazaré. Talvez ele trabalhou em subemprego, ele era imigrante lá no Egito, né? Talvez ele não teve o amparo, ele não tinha família lá. Mas ele fez tudo isso se sacrificando para guardar o seu filho, para guardar a sua esposa, para dar alimento para o seu filho. Eu sei como dói para você, pai, por exemplo, homem desempregado, que não pode comprar comida para a sua família. Eu sei como isso é humilhante, como isso dói, ver o seu filho pedir uma coisa e você não poder comprar. São José sentiu isso, mas São José fez o melhor. São José não deixou de lutar, ele não deixou a peteca cair. Talvez existiram dias nos quais lá no Egito eles não tiveram fartura, eles tiveram fome, eles não conseguiram comprar comida. Mas São José foi dando o melhor dele para guardar o seu filho, para guardar a sua vocação, para guardar a sua esposa, dia a dia, sabe? Foi dando o seu melhor. Ora ele contava com a providência divina, que providenciava em abundância, com fartura. Ora ele lidava com algum período de carestia, de ausência, mas sempre com fé em Deus, sempre lutando, trabalhando, dando o seu melhor e confiando em Deus, e lutando para ser honesto, para ser um bom pai, um bom esposo, para educar Jesus da melhor maneira. Eu pregava no programa nessa semana, como eu disse, e falava que Jesus sabia ser Deus, mas ele teve que aprender a ser homem. Porque quando Jesus se encarnou, ele assumiu a nossa história, a nossa fragilidade humana em tudo, menos no pecado. Então Jesus também teve que aprender a ser gente. E ele aprendeu muito com seu pai. Jesus, a gente vê nas pregações de Jesus traços das virtudes de José. Foi José que ensinou Jesus a trabalhar, José que ensinou Jesus a decidir, a tomar decisão, a ser firme. Decisão quer dizer dar cisão, né? Cortar, escolher um lado e deixar o outro. Foi com José que Jesus aprendeu a guardar a sua missão, né? Jesus guardou a sua missão até a cruz, sendo fiel até o derramamento do sangue, para obedecer o Pai, para nos salvar. Mas muito ele aprendeu com seu pai humano. Claro que o ser divino já estava nele, né? E Paulo diz na carta aos Filipenses que ele não fez disso uma presa a agarrar, ele não se gabou de ser Deus. Não, ele viveu a vida humana, ele aprendeu com José. Mas José deu seu sangue, seu suor e suas lágrimas para guardar. E esse é o chamado para mim e para você, homem. Não faz parte do nosso chamado como homens vivermos eternamente como meninões, como aqueles molecões que não assumem nada, sabe? Que não assumem as coisas, que está sempre delegando, que deixa tudo nas costas da esposa, que fica com 50, 60 anos dependendo do pai, da mãe, que não tem coragem para trabalhar, para ir à luta. Não faz parte da masculinidade bíblica. Aquilo que aquele psicólogo americano chamado Dan Keeley escreveu, aquele livro, Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up. A síndrome do Peter Pan, né? O homem que nunca quis crescer, né? Esse psicólogo escreveu esse livro já há um tempo atrás, falando da síndrome do Peter Pan, que é aquela adolescência tardia, né? O homem tem 40 anos e continua agindo como adolescente. Tem 50 anos e não assumiu responsabilidade. Tem 30 anos, tem 2 filhos, mas age como se fosse irmão dos filhos e não pai. Não trabalha, não vai à luta, deixa tudo nas costas da esposa. Síndrome de Peter Pan. É preciso romper com esse comportamento e ser como José, alguém que se responsabiliza, que assume as batalhas, que guarda. Eu ia falar, quero convidar você a ficar em pé, mas não tem quase ninguém aqui, né? O padre agora quer encerrar esse momento de reflexão fazendo uma breve oração aqui de consagração a São José. Nós infelizmente não temos nenhuma imagem aqui de São José, né? No santuário, infelizmente, mas não tem problema. Ele espiritualmente está intercedendo por nós. Então, se os irmãos puderem ficar em pé, eu quero convidar. Vamos fazer uma oração agora. Eu, como sacerdote, vou fazer a minha parte, consagrando a São José, né? O Brasil, as famílias, a saúde, a igreja, a minha vida.
Eu quero também que você consagre. Entenda bem, José não é Deus, ele é o pai adotivo de Jesus, ele é um grande intercessor. Jesus o obedeceu e o honrou aqui na terra. Eu tenho certeza que lá no céu ele continua obedecendo seu pai, que pede, né, que intercede por nós, seu pai humano, que é José, né? Então, peçamos, consagremos-nos a São José. São José, nós temos aqui, obrigado, Emanuel. Pode filmar aqui a imagem que o Emanuel trouxe. Traz aqui, filho, por gentileza, pode deixar aqui no altar. Pode, isso, não tem problema. Muito obrigado, Emanuel. Estava ali dentro? Que coisa boa. Elias já vai. Linda, linda. Muito obrigado, Emanuel. Isso, muito obrigado. Você em casa, o cinegrafista vai mostrar os detalhes dessa linda imagem. E nós não adoramos imagens, tá, gente? Você que acompanha, é uma lembrança só desse homem tão virtuoso, que Deus escolheu para guardar o seu filho. Se Deus o escolheu para guardar o seu filho, quem somos nós para não aceitar que Ele nos guarde também com a sua oração? Faça agora a sua oração, filho, filha. Faça agora a sua oração. Querido São José, castíssimo, Pai humano de Jesus, São José, nós consagramos a Ti nesse momento, pedindo a sua intercessão. Nós consagramos a Ti, São José, a nossa vida, a nossa saúde. Nesse tempo de pandemia, São José, nós consagramos a nossa família, a Ti, a Tua intercessão, os nossos bens. São José, eu consagro a Ti nesse momento, cada doente, cada enfermo, aqueles que estão na UTI. Eu consagro a Ti, São José, as equipes médicas, aqueles profissionais que trabalham nos hospitais, nas UTIs, os profissionais também que trabalham no serviço funerário. Eu consagro a Ti, São José, os motoristas de ambulância. Eu consagro a Ti, São José, os profissionais liberais que estão sofrendo tanto com essa pandemia, os desempregados. Eu consagro a Ti, São José, aqueles que estão na depressão, na ansiedade, nos vícios, na droga. Eu consagro a Ti, São José, os matrimônios, as nossas famílias, a igreja, o Brasil, os nossos líderes. Eu consagro a Ti, São José, a nossa família. Consagro a Ti a Canção Nova, o Monsenhor, a Luzia, o Eto, os conselheiros, os sacerdotes, os celibatários, os casais, os jovens, os idosos da Canção Nova, os idosos, aliás. Eu consagro a Ti, São José. Consagro a Ti tudo o que nós vivemos como nação, como mundo, essa pandemia. Interceda por nós. Eu consagro a Ti essa pessoa que está lutando contra o Covid-19, São José, que está em casa se recuperando com medo de piorar. Proteja-nos, São José, Tu que és o guardião universal da igreja, Tu que foste o guardião da família sagrada em Nazaré. Guarda-nos, São José, com a sua intercessão. Interceda por nós, São José, para que nós nos convertamos, para que nós adoremos cada vez mais a Jesus, para que nós amemos cada vez mais Jesus, São José. Interceda por nós, para que nós sejamos fiéis ao Teu Filho, como o Senhor foi. Interceda pelos seminaristas, pelos padres, para que nós sejamos santos. Interceda pelos homens, São José. Eu consagro a Ti todos os homens. Vai dizendo com as suas palavras, filho, filha. Vá fazendo a sua oração, não só assistindo. São José, eu consagro a Ti nós homens. Que nós sejamos como o Senhor, que nós guardemos a nossa vocação, a nossa família, a nossa integridade, a nossa fidelidade a Deus e aos nossos compromissos. Quantos homens, desculpe o termo, mas bananas nesse tempo, que tem medo de casar, tem medo de ser padre, que tem medo de ir para o seminário, que tem medo de ser pai. São José, interceda por nós para que nós sejamos homens de têmpera, homens fiéis, homens que guardam sem medo. Interceda por nós, São José, para que nós amemos, para que nós saibamos silenciar na hora certa, para que nós confiemos em Deus e vivamos mergulhados em Deus. Nós contamos com a sua proteção, São José. Proteja-nos, proteja a igreja, proteja o mundo nesse tempo tão difícil, de calamidade, de pandemia, de mortes, de desemprego. Interceda por nós, pelas nossas casas, e faz-nos pela Tua intercessão fiéis ao Teu Filho Jesus. São José, esposo de Maria e padroeiro, guardião universal da igreja, rogai por nós e valei-nos. Amém.